Então, vamos à aula de metabolismo miocárdico. E por que a gente vai falar de metabolismo miocárdico? Porque o músculo cardíaco, que é o miocárdio, né? Só para lembrar, mio que vem de músculo, cardio de coração, é a maior porção do tecido cardíaco, como vocês já estudaram desde o primeiro caso, né? Ele é composto de músculo estriado, que se contrai ritmicamente sob controle involuntário. Isso foi muito bem debatido por vocês. O sistema de contração é similar ao do músculo esquelético. Vocês vão estudar essa outra parte muscular no próximo semestre, na Morfo 3, que vai abordar o sistema músculo esquelético. Porém, ele tem um retículo sarcoplasmático menos envolvido e a rede de túbulos transversos é mais envolvida no coração do que no músculo esquelético. Uma particularidade que eu quero chamar a atenção, e a gente vai falar muito disso, é a presença maciça de mitocôndrias. Então, são dois tecidos que são muito ricos em mitocôndrias, tecidos musculares e tecido nervoso, de modo geral. E isso já nos diz muito com relação à demanda energética desses tecidos. A mitocôndria, vocês vão estudar bastante biologia e bioquímica, e vocês vão lembrar, mas vocês devem lembrar da biologia lá do ensino médio, da importância dela. Nos miócitos cardíacos, então tá lá, tem sarcolema, túbulo T para condução do impulso, retículo sarcoplasmático, que é uma estrutura lotada de cálcio, vários elementos contráteis, que são formados pelas proteínas que fazem parte do sistema de contração. Mitocôndria está aqui bem grandona, porque ela tem esse papel fundamental na produção de energia, e o núcleo na expressão desse monte de proteínas que estão envolvidas, não só as proteínas estruturais contráteis, mas também todas as proteínas de transporte de íons e de nutrientes que vão ser fundamentais para que haja uma boa função cardíaca. Retículo sarcoplasmático, como está apontado aqui, né? Ele está ilustrado nessa figurinha, é uma organela especializada que é derivada do retículo endoplasmático liso. Então, ele sofre uma diferenciação, ele tem uma série de proteínas associadas à sua membrana, e uma das coisas que ele contém é muito cálcio. Para isso, ele tem essa proteína chamada calcequestrina, que serve para um local de sequestro de cálcio, porque o cálcio é fundamental nesses processos gerais de contração muscular. O sarcômero, então, é essa unidade contrátil que está dentro das células, então ela que vai ser responsável pelos fenômenos de contração muscular, e esse sarcômero contém filamentos de miosina, de actina, troponina e tropomiosina. Isso tudo são proteínas, né, que vão estar associadas, e aqui não está falando, mas também há um papel muito importante, a calmodulina. A calmodulina vai regular a ligação do cálcio e a ativação das sinases. Sinases, para quem não sabe, são enzimas responsáveis pela movimentação de grupamentos de um lugar para o outro. Em geral, como tem muitas sinases que trabalham com movimentação de grupamentos fosfato, é comum que a gente encontre esse termo associado diretamente a fosfocinases, tá? Então, são enzimas que possibilitam, que catalisam a transferência de grupamentos fosfato de um local para o outro. Então, como vocês podem ver, está aqui, ativação da sinase da cadeia leve da miosina, que então fosforila a miosina. Então, repare que a função contrátil associada a este filamento de miosina é dependente de cálcio e é dependente de grupamento fosfato. Então, fosfato e cálcio são íons fundamentais nesses processos contráteis. Fosforilação de miosina aumenta a interação entre a miosina, filamentos de miosina e filamentos de actina. Esses filamentos, eles deslizam entre eles, essas pontinhas aqui, elas permitem a ligação e o desligamento, que faz com que essas unidades se encolham e se
ampliem de acordo com o movimento. Isso funciona tanto para musculatura esquelética quanto cardíaca. O aumento de cálcio intracelular ativa mais pontos cruzados e causa encurtamento do sarcômero, que é o que a gente vai ver na contração, através da ativação da miosina ATPase. Então, a ATPase é um nome que a gente vai ver repetidamente toda vez que falar de processos de contração, porque, como eu disse, eles são totalmente dependentes da movimentação de íons para dentro e fora das células, e muitas vezes essa movimentação é contra o gradiente. Logo, é necessário um transporte ativo, e esse transporte ativo é mediado por essas proteínas, que são do tipo enzimas, e são capazes de fazer esse transporte com o auxílio do ATP. Ou seja, a atividade dessas ATPases é dependente da hidrólise de uma molécula de ATP. Significa que, uma vez que uma ATPase faça transporte de uma determinada substância, seja ela qual for, uma molécula de ATP é gasta e se gera uma molécula de ADP e de IPI. Ok? Então, como vocês podem esperar, dada a complexidade e a quantidade de processos contráteis de sarcômeros, etc., dentro da estrutura muscular, então vocês já começam a compreender qual a necessidade dessa célula ser especializada, inclusive no sentido de ter um componente altíssimo de mitocôndrias. Todo processo celular, qualquer coisa que você vá fazer dentro da célula, gasta energia. E essa energia ela é sempre obtida a partir da hidrólise do ATP. Cada vez que eu tiro, é adenosina trifosfato, para quem não se lembra, cada vez que eu removo um grupamento fosfato dessa molécula, a energia que permitia a ligação do fosfato ao ADP é liberada para realizar um trabalho, tá? No caso específico do que a gente está falando agora, é para os processos de contração muscular. O metabolismo cardíaco tem alta demanda por ATP e, por dia, ele produz ATP e consome numa média de 3,5 a 5 quilos. Desculpem. 5 quilos por dia. É muito ATP. Aí você vai me perguntar, professora, mas produz isso de ATP? Repare, o ATP ele funciona como se fosse uma coenzima. O que significa isso? A ATPase, como eu acabei de dizer, é uma enzima que é dependente de ATP para sua função. Logo, se não houver ATP, mesmo que haja uma ATPase, a reação que é catalisada, a função daquela proteína, ela não vai ocorrer. Por quê? Ela é uma enzima que depende de sua coenzima para funcionar. Nesse caso, é a ATP, tá? Então, toda a célula, ela possui uma quantidade restrita de coenzimas para atuar junto às suas enzimas. Isso, obviamente, é produzido pelas próprias células, mas isso não é produzido cotidianamente. Por quê? Porque essas substâncias são passíveis de regeneração. Ou seja, uma vez que eu quebro ATP em ADP e PI, eu posso depois, se tiver energia, ligar novamente o PI mais o ATP e fazer uma nova molécula de ATP. Por isso que isso ocorre com produção e consumo. Então, na verdade, a produção é a ligação do ADP mais PI e o consumo é a quebra do ATP em ADP e PI. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Contração muscular hidrolisa ATP através de 3 ATPases necessários para a contração. Não são essas, mas essas são as mais importantes. A sódio-potássio ATPase, a cálcio ATPase e a miosina ATPase. Ou seja, essa aqui vai fazer transporte só de potássio, essa vai fazer transporte de cálcio e essa vai fazer a fosforilação da miosina para o processo contrátil. Uma disponibilidade reduzida de ATP, ou seja, quando o consumo é maior do que a produção, ou a inibição de qualquer uma dessas ATPases, causará um decréscimo na produção da força muscular. Então, se eu estou falando em relação à musculatura esquelética, é quando o indivíduo não vai mais conseguir realizar um esforço físico.
tá? E a gente observa isso muito, vocês sabem disso, deve ter passado por isso, é quando você chega à exaustão. Fulano chegou à exaustão física. Isso às vezes ocorre porque, sei lá, porque você está trabalhando, às vezes porque você resolveu fazer um determinado exercício, e aí na tentativa de se superar, detesto essa palavra de superação quando se aplica a isso, você vai até atingir a sua exaustão. O que é essa exaustão? É quando você não é mais capaz de regenerar o ATP que foi consumido pelo excesso da demanda energética que você promoveu pelo exercício físico extenuante. Sendo o músculo cardíaco um músculo, ele também é passível disso, certo? Mas o coração, ao contrário do músculo esquelético, não é um músculo que seja passível de parar. Ele até para eventualmente, mas por uma questão de sobrevivência, não se espera que um coração pare, certo? Então, o coração ele tem uma série de especializações que vão fazer com que ele fique até o último minuto, nas piores das hipóteses, ele vai continuar, nem que ele diminua o seu ritmo, sua frequência cardíaca, faz uma série de adaptações para que ele continue tendo essa regeneração do ATP mínima possível para que você se mantenha vivo, tá? Então, o processo de nutrição profunda, obviamente, vão afetar a função cardíaca. E uma coisa que vai se observar em um indivíduo bastante desnutrido é isso, ele vai, com o tempo, apresentar uma bradicardia, justamente porque é uma adaptação que o seu coração vai fazer para que ele possa não parar, mas continuar bombeando sangue para o indivíduo e manter ele vivo o quanto for possível, tá? E existem duas formas básicas de produção de ATP. Uma delas é dependente de oxigênio, que é a forma aeróbica, e uma forma que é anaeróbica. E isto também é uma adaptação da natureza para permitir que os organismos vivos, mesmo na ausência de oxigênio, seres que são, obviamente, dependentes de oxigênio, mesmo na ausência de oxigênio, eles possam ainda permanecer durante um tempo, obviamente que isso não é uma longa duração, possam permanecer funcionais, tá? Como vocês podem reparar nessa ilustração aqui, essa que vem da produção anaeróbica vem pequena e essa vem uma seta bem grossinha, né? Por quê? Em ambas as situações, para que a gente consiga energia para regenerar o ATP, o que a gente tem que fazer? Fazer consumo de nutriente, um nutriente energético. E o que significa isso? A gente vai ter uma molécula cheia de ligações, que a gente vai passar por um processo de oxidação dessa molécula, até o máximo possível que a gente consiga oxidar. E nesse processo de oxidação, a gente vai removendo a energia contida nessas ligações. Para quê? Para transferir para o ADP e para o PI se ligarem e formar o ATP. Tá? Então, todo o processo de oxidação de nutrientes, ele ocorre em todas as células, cada uma com sua especialização. Obviamente, o processo mais eficaz, já que nós somos seres aeróbicos, são aqueles que envolvem a participação do oxigênio O2. Então, é quando a gente consegue ter um processo de oxidação completa de nutrientes, e é isso que vai nos dar um pool, né, uma formação maior de ATP. Então, o organismo ele sobrevive sempre, a gente está falando aqui de miocárdio, mas isso serve para o organismo como um todo, justamente nisso, na utilização e produção. Utilização e produção. Lembrando que essa produção é essa regeneração que vai ocorrer de tempos em tempos. Muito bem. Então, na relação especificamente aos miócitos cardíacos, cerca de 23% do volume celular de cada miócito é composto por mitocôndrias. E por quê? Porque é na mitocôndria que nós vamos ter a chegada do oxigênio para que ele seja o receptor final de elétrons. Ou seja, num processo de oxidação de nutrientes,
elétrons vão ser removidos do nutriente e, durante essa passagem de uma molécula para outra, a última molécula a receber esses elétrons é justamente o oxigênio molecular, que vai se converter em oxigênio da água, certo? E isso se dá num processo que vocês talvez se lembrem, que se chama fosforilação oxidativa. As proteínas que estão envolvidas na fosforilação oxidativa, que são conhecidas como complexos de 1 a 4, estão localizadas nas cristas das mitocôndrias. Vocês se lembram? Deixa aqui, como eu estou aqui, talvez eu consiga desenhar. Espera aí. Vocês talvez se lembrem, cadê? Barra. Cadê a barra? Caramba. Mostrar a ferramenta de organização? Não. Vocês devem se lembrar da anatomia da mitocôndria. Vocês se lembram? Gente. Lá embaixo é barra de ferramentas? Ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Aqui. Não me adiantou. Eu queria só um desenho normal. É esse aqui? Não, não é. Não vai me adiantar muito, não. Que é um desenho tosco. Mas lembra que a mitocôndria, ela tem um formato cilíndrico, né? Parece uma bactéria. Inclusive, existe essa teoria que algum dia ela foi uma bactéria que foi incorporada e deu certo na gente. E aí ela tem uma série de invaginações dentro da mitocôndria, que fazem que essa tem uma membrana externa e tem uma membrana interna altamente invaginada, que dá o que a gente chama de cristas mitocondriais. Essas cristas mitocondriais, então, na verdade, é uma membrana bastante enrugadinha, que justamente para ter uma superfície maior e poder conter mais proteínas. Então, quanto maior o número de cristas, por isso que ele fala aqui de cristas, de cristas mais profusas, maior a quantidade de complexos da cadeia respiratória que são capazes de fazerem essa fosforilação oxidativa, ou seja, fosforilar o ADP com PI, transferindo os elétrons que vieram dos nutrientes para o oxigênio. Contém mais de 3 vezes o número de conjuntos de sistemas de transferência de elétrons, que são justamente esses da cadeia respiratória, do que as mitocôndrias do fígado, por exemplo. E por que a comparativa aqui é com o fígado? Porque o fígado é um órgão que realiza muito trabalho. Ele é um órgão extremamente sintetizador de substâncias, e produzir substâncias significa gastar muita energia. Mas nenhum outro órgão consome, talvez juntamente com o cérebro, nenhum mais outro órgão consome tanta energia quanto a musculatura e o cérebro. Como a gente tem muito mais músculo do que cérebro, né, infelizmente, senão eu era bem magrinha, porque eu gasto muito mais cérebro que os músculos, a gente tem, por um gasto total de energia no organismo, esse gasto sempre vai ser maior nos músculos, tá? Então, você vê que tem uma extrema dependência do músculo cardíaco em relação ao metabolismo aeróbico. O coração é um órgão altamente oxidativo e, portanto, necessita de uma alta demanda de oxigênio. Vocês devem ter falado sobre isso em casos anteriores. Uma situação... a gente falou aqui na outra conferência, não sei se se lembra. O que acontece quando a gente tem obstrução de algum vaso sanguíneo na região do coração? Vocês se lembram? O que isso pode acarretar no tecido cardíaco? Necrose? Vai ocorrer isquemia, a isquemia vai levar à hipoxia, e isso pode levar ao infarto, que é a lesão irreversível do tecido, lembram? E justamente por conta disso. Então, aqui está mostrando. Um coração em repouso significa em atividade basal, né? Olha quanto é o consumo de oxigênio no miocárdio
em mililitros de oxigênio por minuto por grama de coração, e realizando exercício pesado. Para quanto é que isso aumenta? Aumenta em 10 vezes, mais ou menos, tá? Quando a gente compara isso com outros órgãos, cérebro, rim, pele, músculo em repouso, músculo em contração, mesmo o músculo esquelético, que também tem alta demanda, ninguém chega aos pés do músculo cardíaco, por uma razão muito simples. Assim como o coração é altamente dependente de oxigênio, vários tecidos também são. Em realidade, todos os tecidos gostam muito de utilizar o oxigênio para poder fazer a oxidação completa, que, como eu disse a vocês, energeticamente é muito mais favorável, porque a quantidade de ATP produzida é muito maior. Então, que nutrientes são esses? Esses nutrientes é o que a gente chama, então, de substrato energético, né? Porque a gente pode ter substratos que a gente adquire na alimentação e tem função constitutiva. Por exemplo, a gente consome alguns aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais podem até ser utilizados como substrato energético, mas, com certeza, boa parte desses aminoácidos vão ser utilizados para reposição de proteínas que a gente tem eventualmente perdido e que necessitem da presença desses aminoácidos. Já a glicose, por exemplo, como já é de conhecimento de vocês, é um dos substratos mais comuns na natureza. É um substrato energético que é consumido desde as bactérias mais simples até os organismos mais complexos, incluindo nós mesmos. E não é por acaso que, dentre a ingestão diária recomendada pela nutrição, metade do que se consome diariamente é glicose, tá? E por que disso? Porque todas as células, absolutamente todas as células do organismo humano, são capazes de utilizar a glicose como substrato energético. Ou seja, essa glicose ela vem via corrente sanguínea após digestão e absorção intestinal. Todas as células possuem um transportador de glicose em suas membranas. Esse transportador de glicose é chamado de GLUT, e o número associado a ele vai dar a especialização de acordo por tecido. Então, existem GLUTs que são dependentes de insulina, para estarem na membrana, e outros que são independentes de insulina. No caso, tecido muscular, ele tem essa dependência de insulina. E é uma proteína de membrana, onde a glicose pode atravessar a membrana e chegar ao citossol das células. Qualquer uma. A hemácia, que é uma célula bastante simples, mas é muito importante, pois é ela que faz o transporte de oxigênio, e a gente vai ter uma outra aula falando sobre isso, acho que mais na frente. Possui vários glúteos na membrana e é um glúteo independente de insulina. Isso por quê? Por uma questão do seu metabolismo energético. Apesar da hemácia, dos glóbulos vermelhos, né, terem uma função relativamente simples, que é só de transporte de oxigênio, é uma função fundamental. E hemácia não tem mitocôndria. É justamente o contrário da célula que a gente está discutindo aqui. Então, nessa situação, tudo aquilo que depende de oxidação de nutrientes via mitocôndria não pode ocorrer. E, de fato, a gente vai ver isso, e vocês vão ver isso em detalhes lá na bioquímica, uma vez que a glicose entre pelo transportador numa célula, ela vai ser imediatamente fosforilada. Aí, olha aqui a quinase ou sinase, exoquinase, sinase é uma enzima específica para a glicose. Essa fosforilação ocorre no carbono 6, por isso que chama glicose 6-fosfato, e esse passo aqui é importantíssimo porque esse glúten ele só é permeável à glicose livre. Glicose com fosfato colado não pode mais atravessar por aqui. Então, isso garante que a glicose, que uma vez entre na célula, ela não saia, porque ela foi fosforilada. E daqui, vocês estão vendo ela convertendo-se em piruvato. Esta via aqui é uma via que ocorre no citossol de todas as células, inclusive da hemácia. Nesta pequena via, que se chama via glicolítica,
ou glicólise, o que ocorre é a quebra da glicose, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas de 3 carbonos. Um alfa-cetoácido conhecido como piruvato. E nesse processo, tão somente nesse processo de quebra da glicose em 2, que já é uma oxidação parcial da glicose, se geram 2 moléculas de ATP. Tá? Então, este processo de glicólise no citossol ocorre em todas as células do organismo. No caso das hemácias, é esse processo, basicamente, que dá o fornecimento de ATP para as hemácias. Porém, uma vez formado um piruvato, existe aqui na membrana da mitocôndria, uma enzima chamada piruvato deshidrogenase, que permite que o piruvato entre e, ao mesmo tempo, sofra outra oxidação, se transformando em acetil, e vai se ligar a uma enzima, chama-se coenzima A, que forma acetil-CoA, e isso entra aqui na mitocôndria para a matriz mitocondrial, ou seja, a parte líquida interna da mitocôndria. E o restante da oxidação desse acetil-CoA vai ocorrer aqui dentro. E daqui vai gerar esse acetil-CoA que entra, que tem 2 carbonos, vai virar 2 moléculas de CO2. Esse processo vai ocorrer num ciclo que a gente chama ciclo de Krebs. E o transporte dos elétrons que são removidos desse acetil-CoA vão ser transportados para a cadeia transportadora de elétrons aqui, e nós teremos dentro da mitocôndria a geração de 32 a 36 ATPs. Então, a mesma molécula de glicose que no citossol gera 2 ATPs, indo de glicose a 2 moléculas de piruvato, se ela for totalmente oxidada, ou seja, passar de glicose a piruvato e depois piruvato acetil-CoA e ser totalmente oxidada até CO2 aqui, que é o estado máximo de oxidação do carbono, é um processo muito mais vantajoso energeticamente. Esse ATP formado na mitocôndria, então, ele pode ser novamente exportado para o citossol e ser utilizado aqui no citossol por quem estiver precisando, tá? Em situação onde não haja mitocôndria, como é o caso que eu acabei de citar das hemácias, o que vai ocorrer é que, se esse piruvato não entrar na mitocôndria, ele vai começar a se acumular aqui, e isso vai impedir a via glicolítica. Então, até esses 2 ATPs que seriam formados aqui não serão formados. E, ao mesmo tempo, aqui está mostrando, formando um H+, na verdade, a gente tem a formação de um NADH aqui. Então, a gente vai falar isso no final dessa aula de novo. Então, o que vai acontecer? Esse piruvato vai ter que ser convertido em lactato para regenerar o NAD e continuar fazendo a glicólise, e também para transportar esse lactato para fora da célula, seja da hemácia, seja do músculo ou de qualquer outra célula que esteja em hipóxia, tá? A hemácia faz isso perfeitamente porque essa é a vida dela, porque ela não tem mitocôndria. As outras células que possuem mitocôndria, como é o caso do miócito, podem fazer isso daqui, e isso aqui é o que a gente chama de fermentação lática, durante um tempo curto. E podem fazer a regeneração de ATP durante tempo curto, somente através da via glicolítica. Mas, como vocês podem imaginar, isso não é um processo eficiente e é só emergencial. Com o tempo, há uma tendência que a célula não resista mais e venha a morrer, tá? Esse lactato, uma vez sendo produzido, ele vai ser exportado para fora da célula por um transportador de lactato e volta para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele vai ser transportado até o fígado, onde ele pode ser transformado. A gente vai falar isso mais na frente, tá? Então, resumidamente, o metabolismo de glicose nas células em geral é dessa forma, ocorre dessa forma, e no miocárdio não é diferente. Tendo um suporte de oxigênio adequado, a glicose ela vai ser totalmente oxidada até CO2 e água na mitocôndria e vai gerar em torno de 36 ATPs.
Então, quando a gente se refere a metabolismo anaeróbico na célula, do que a gente está falando? A gente está falando de glicólise. Ou seja, transformação de glicose em piruvato e geração de 2 ATPs, tá? Em torno de 2 ATPs. Eventualmente, esse lactato pode passar por uma oxidação caso a célula esteja preparada para isso. Uma outra coisa que ocorre no miocárdio, que a gente vai ver aí na frente, é o uso de fosfocreatina, que permite também a regeneração de ATP, e isso é uma peculiaridade de tecido muscular. Aqui está mostrando quanto tempo dura a regeneração de ATP desta forma. Se eu regenerar ATP a partir de creatina, fosfocreatina, ou a partir desses processos anaeróbicos, a fosfocreatina leva coisas de segundos e a glicólise, coisa de 1 a 3 minutos, dependendo da quantidade de glicose disponível. Já quando eu parto para o metabolismo aeróbico, que é aquele completo, ou seja, faço uma oxidação via ciclo de Krebs e produzo ATP na cadeia respiratória, eu tenho uma taxa de produção que é um pouco mais lenta do que dos outros processos, no entanto, ele tem uma duração teoricamente ilimitada, né? Obviamente, se o indivíduo ficar desnutrido, não tem como ficar o resto da vida sem se alimentar. Mas a gente sabe que o indivíduo leva muito tempo para morrer de fome. Por quê? Porque há alternativas para o organismo se manter vivo, mesmo sem consumir alimento durante muito tempo. E aí, o que mais que a gente tem de substrato energético? Então, além da glicose e o próprio lactato, que eventualmente pode ser reutilizado, se ela tiver oxigenação suficiente, a gente tem, o que está escrito aqui, fat acids, isso são ácidos graxos. Os ácidos graxos são nossa principal forma de armazenar energia, porque eles vão ser armazenados numa forma esterificada de triglicerídeos no tecido adiposo. A gente tem até uma forma de reservar glicose, que é na forma de glicogênio, inclusive no miocárdio. No entanto, há uma limitação de tamanho, porque esse glicogênio é armazenado no citosol das células e, portanto, não se constitui uma boa forma de guardar, né? Já os ácidos graxos são armazenados na forma de triglicerídeos em células especializadas do tecido conjuntivo, que são chamadas de adipócitos. Essas células, além de armazenarem energia, elas também têm uma função endócrina e produzem uma série de hormônios e outras substâncias mediadoras químicas que vão controlar os processos de fome e saciedade de acordo com as necessidades e as demandas energéticas de cada organismo. Pois bem, ácidos graxos, então, são substrato muito querido por tudo quanto é tecido muscular, inclusive o miocárdio. Chama a atenção de vocês para essa revisão, onde estão essas figurinhas que eu vou mostrar agora. Repare que isso aqui é uma revista de fisiologia, tá? Porque às vezes vocês ficam achando, mas é só bioquímica. Não, isso é fisiologia, porque a bioquímica é o aprofundamento da fisiologia. É um artigo que saiu em 2005, é um artigo antigo, isso aqui foi quando eu baixei. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pegar aqui pelo endereço e baixar lá. É um artigo gratuito bastante interessante. Muito bem, e aqui está mostrando essa participação importante do oxigênio na cadeia transportadora, recebendo os elétrons transportados por NADH, que é produzida a partir da oxidação de ácido graxo, glicose e lactato, e regenerando o ATP através da ligação do ADP mais PI. E esse ATP, onde é que ele vai ser gasto? No miocárdio, nos processos de contração, na bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático e na homeostase iônica, que é dada pelos influxos de íons para dentro e fora da célula, que vão contribuir para os processos de contração muscular. Então, este processo, para que o coração funcione adequadamente,
todo esse processo deve ocorrer de forma satisfatória. Caso contrário, em faltando ATP, nada disso pode acontecer, certo? Não haverá contração, não haverá ativação das bombas, não haverá controle dos íons e você vai ter alterações da função cardíaca. Então, aqui novamente está mostrando a glicose atravessando pelo glúteo, aquele processo que eu já expliquei a vocês. Eventualmente, tendo oxigênio disponível, o lactato, que seja produzido por outras células, também pode ser transportado de volta, se for o caso, para a célula cardíaca e, novamente, ser convertido a piruvato e seguir o mesmo caminho anterior. Piruvato deshidrogenase, conversão em acetil-CoA e oxidação completa no ciclo de Krebs dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, para quem não sabe. Daqui, o CO2 que é gerado na mitocôndria é transportado para o citossol e do citossol é transportado para a corrente sanguínea, onde vocês vão ver mais na frente o sistema respiratório, vai seguir pela corrente sanguínea até ser eliminado via pulmonar na expiração. Aqui, nesses processos, desde da formação de acetil-CoA, ou seja, da oxidação do piruvato acetil, até os processos que ocorrem no ciclo de Krebs, vai haver a geração de NADH, que vai transportar o elétron que foi tirado daqui para a cadeia transportadora e permitir que a ATPase, que se chama F1, F0 ATPase, da mitocôndria, gere ATP. Ao mesmo tempo, desse lado de cá, estão os ácidos graxos sendo transportados, aqui esse FAT não é de gordo, é transportador de fatty acid transporter, transportador de ácidos graxos. Primeiro transporta o ácido graxo para o citossol. Aqui, esses ácidos graxos podem ser armazenados temporariamente na forma de triglicerídeos. Se precisar ser utilizado, vão ser ativados e transportados para dentro da mitocôndria via uma molécula especial, que vocês vão ver depois, chama carnitina. E dentro da mitocôndria é que ocorre a oxidação dos ácidos graxos, que nesse caso vai se dar como? Quebra de 2 em 2, acetil-CoA. Então, se eu receber um ácido graxo de 16 carbonos, vai me gerar 8 moléculas de acetil-CoA, que igualmente vão passar pelo mesmo processo que a gente acabou de ver com relação à glicose. E também, nessa oxidação de ácido graxo, vai ser gerado mais NADH, que também vai gerar mais ATP. Então, vocês lembram que a glicose, sofrendo todo esse processo de oxidação completa, gera em torno de 36 ATPs. No caso dos ácidos graxos, como eu fiz o exemplo agora, de 16, 18 carbono, essa geração de ATP via oxidação dos ácidos graxos completa, até CO2 e água, vai gerar em torno de 140 ATPs. Então, além de ser melhor de guardar, são moléculas extremamente energéticas e, portanto, são moléculas extremamente queridas de tudo quanto é tecido muscular. Então, não é à toa que todas as fibras musculares são entremeadas de tecido adiposo, na musculatura esquelética. Quem já comeu carne, quem é comedor de carne de vaca, já deve ter verificado isso, né? Você sempre vai encontrar no meio de tecido várias reuniões, né, de tecido adiposo no meio da carne, para facilitar esse transporte. E o coração recebe muito ácido graxo para seu metabolismo também, tá? Aqui, alguém queria falar alguma coisa? Oi, Pro, licença, fui eu. Só queria perguntar se esse consumo de ácido graxo ele só ocorre num caso específico ou se nossas células regularmente consomem mesmo. Regularmente, tem que ser. Ah, tá. Não é por falta de glicose, não, né? Não, imagina, como é que você vai separar um evento do outro? Entendi. Isso aqui está no sangue, isso aqui está no sangue. Aqui tem um transportador para isso, aqui tem um transportador para isso. Né? Os proteínas transportadoras funcionam como portas específicas. Professora? Você só entra
onde você só entra se você tiver a chave correta, certo? No caso, o transportador de glicose transporta a glicose. Então, se você é uma glicose, você passa por aqui. Eventualmente, uma galactose pode, ou uma frutose, que são moléculas parecidas, pode até dividir algum tipo de glúten. Um ácido graxo é a mesma coisa. Você tem um transportador de ácido graxo, ele é passivo, então, de passar por aqui. Tanto é que foi como eu falei aqui acima, ó, aqui. Eu disse a vocês, a glicose, uma vez que passa por esse transportador, tem que ser fosforilada, porque caso contrário, como isso é uma porta, assim do jeito que ela entrou, ela pode sair. Então, ela entra, fosforila e prende ela aqui. A mesma coisa vai ocorrer aqui com relação... Cadê? A mesma coisa vai ocorrer aqui em relação ao ácido graxo. Uma vez que ele entre, ou se ele não for utilizado imediatamente, ele vai ser resterificado em triglicerídeo, ou ele vai ser ligado à carnitina, que é a sua ativação, para poder ser transportado à mitocôndria e ser oxidado. O que é que vai direcionar, o que vai acontecer aqui? A demanda energética. Se eu estou lotada de ATP, se chegar a glicose aqui, e se chegar ácido graxo, o que eu vou fazer com isso? Se eu não preciso regenerar ATP? Isso não pode acontecer? Entendi. Não, entendeu? Não, estou perguntando. Ah, tá. Ele vai ser convertido de novo, né? Ali em triglicérides? Então, o ácido graxo, se entrou aqui, não for utilizado, vai ser convertido em triglicerídeo. E a glicose? Se a glicose entrou, foi fosforilada, mas tem ATP para burro aqui, o que vai acontecer? Sai como lactato? Não sai nada aqui, ó. Ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. Lembra que eu falei? Entendi. Por quê? Porque na hora que não tiver mais glicose disponível aqui, a gente vai ter uma ativação dessas células todas, inclusive aqui do miocárdio, para fazer o quê? O processo inverso. Quebrar esse glicogênio, levar ele até a glicose 6-fosfato e aí sim fazer a oxidação. Quem direciona isso tudo? A quantidade de ATP e a quantidade de ADP. Porque se eu tiver muito ADP, significa o quê? Que eu gastei muito e eu estou precisando regenerar. Se eu tiver muito ATP, significa que eu produzi muito e eu não preciso fazer mais. O substrato energético que vai dar origem ao ATP, então ele vai ser armazenado para o momento que eu precisar regenerar. E a mesma coisa vai se dar com relação ao NADH aqui. NADH, ele, uma vez que transporte elétron, ele vai se transformar em NAD+. Então, quando eu tiver muito NADH dentro da mitocôndria, significa que eu não preciso produzir mais NADH. E aí eu vou impedir esses processos todos e vai parar de entrar piruvato e vai parar de entrar ácido graxo. Certo? E aí vai acontecer o quê? Vou armazenar aqui no citossol. Tá? Tá bem, obrigada. Na hora que NADH começar a ser convertido em NAD+, aí o que vai acontecer? Já vai poder entrar piruvato de novo, já vai poder entrar de novo ácido graxo para ser oxidado. Então, NADH e ATP, assim como NAD+, e ADP, são os indicadores da energia da célula. Quando ela tem muito ATP, muito NADH, significa que ela está com alta energética. Quando ela tem muito ADP e muito NAD+, significa que ela está com baixa energética. E isso é que vai dizer para a célula o que ela precisa fazer naquele momento. Mas substrato energético é sempre precioso. Então, se entrou e eu estou com alta energética, eu armazeno a glicose na forma de glicogênio e armazeno aquele ácido graxo que entrou na forma de triglicerídeo. Entendeu? Entendi, agora, sim. De novo, perfeito. Obrigada. Então, de nada. Agora, de novo, chamar atenção para o oxigênio. Vocês estão vendo que tudo isso que ocorre dentro da mitocôndria, como eu já chamei atenção lá atrás, é totalmente do oxigênio. Por quê? Se não houver oxigênio aqui para receber os elétrons, nesse final aqui, na cadeia transportadora de elétrons, nada disso pode acontecer. E por isso a hipóxia é tão grave. E por isso o indivíduo pode ficar meses sem se alimentar, ou seja, sem ter glicose, sem ter isso, mas não pode ficar mais do que, mesmo quem consegue prender muita respiração, não aguenta ficar mais que 3, 5 minutos sem respirar. O pessoal que faz mergulho de apneia fica lá, sei lá quanto tempo, mas ninguém fica 1 hora em apneia, que dirá um dia, não é? Por quê?
é o oxigênio a peça-chave para o metabolismo oxigênio de alta demanda energética. Como a gente viu lá no início dessa aula, miocárdio é uma célula de alta demanda energética, portanto, ela precisa de muita oxigenação. Portanto, é tão grave a questão associada à isquemia, ou seja, a obstrução de vasos com impedimento da oxigenação adequada dos tecidos, e é por isso que é tão comum haver infarto do miocárdio. Entenderam isso? Ou não? Falei para poder ir adiante. Muito bem. Então, tá aqui, ó. O que estimula e o que inibe cada processo. Como eu falei para vocês, NADH em excesso, acetil-CoA e ATP em excesso significa alta energética. Então, isso vai estimular o quê? Armazenamento de nutrientes. Se eu tenho excesso de NAD+, excesso de CoA, excesso de ADP, isso significa o quê? Que eu preciso oxidar mais nutrientes. Então, esse balanço entre NAD, NAD+, ATP e ADP é que vai direcionar todo o metabolismo, não só do miocárdio, como de outras células. Aqui ele acrescentou mais um componente ao metabolismo biocárdico. Então, além da glicose, além do lactato, nós vamos ter também a participação dos corpos cetônicos. Tá? Então, ketone bodies, quer dizer corpos cetônicos. Se vocês não ouviram falar, ouvirão falar, eu não vou entrar em detalhes, mas de antemão eu já adianto um detalhe simples, que eles são produzidos pelo fígado e são muito utilizados por tecido muscular, principalmente cardíaco e tecido nervoso. O cérebro e o miocárdio adoram corpos cetônicos. E como é que eles oxidam corpos cetônicos? Na mesma via que se oxida ácido graxo, na beta-oxidação, que é a oxidação dos ácidos graxos. Também vão produzir NADH bastante e gerar bastante ATP, muito menos que o ácido graxo, porque eles são moléculas menores, tá? Aqui sendo convertido em acetil-CoA e aqui. Aqui só mostrando um processo que vocês vão ver depois em detalhes, com relação, então, à fonte dessa gordura, desses ácidos graxos. A gente sabe que a gente vai adquirir gorduras na dieta e parte a gente vai sintetizar. As que vêm da dieta precisam passar por um processo de emulsificação para poderem ser digeridas. Elas são digeridas, elas vêm na forma de triglicerídeo, é isso que está representado aqui, e são quebradas em ácidos graxos, depois elas são montadas num quilomicron. Quilomicron, então, é uma partícula que tem proteína e os lipídios da dieta. A maior parte dos lipídios da dieta são justamente os triglicerídeos. Isso vai pelos vasos linfáticos, passa para a corrente sanguínea, vai para o fígado e é distribuído depois para os tecidos. Se chegar no adipócito, ele vai ser armazenado na forma de triglicerídeo para quando eu precisar. Se ele for direto para o miócito, como no caso do músculo cardíaco, então, ele vai sofrer esse processo que eu acabei de falar. Vai ser... esse triglicerídeo vai ser desfeito, vai vir o ácido graxo e vai sofrer a oxidação até CO2, gerando bastante ATP. Então, são os lipídios o grande lance na manutenção da energia miocárdica, principalmente de longo tempo. Um dos hormônios importantíssimos para a utilização de ácidos graxos armazenados no tecido adiposo, no adipócito, é o glucagon. Além do glucagon, a adrenalina também pode fazer isso. Ou seja, o glucagon é um hormônio que é liberado entre as refeições, nos períodos de jejum. Quanto maior o período de jejum, maior a produção de glucagon. Agora, a adrenalina já é um hormônio que pode ser liberado em situações de estresse, e esse estresse significa, por exemplo, o exercício físico.
Então, se eu começo a fazer um exercício físico mais extenuante, eu aumento a produção de adrenalina e ela também vai fazer a mesma ação que a gente observa aqui para glucagon. Vai ativar lipases presentes no adipócito para justamente fazer o quê? A mobilização dos ácidos graxos que serão transportados geralmente pela albumina, que é uma proteína abundante no sangue, até chegar aonde? Aos tecidos que estão necessitando. Quem mais requer isso, faz esse caminho, é justamente o miócito, inclusive esse que está no miocárdio. Então, de novo, entrou pelo transportador de ácido graxo, aquele que lá em cima estava escrito FAT, e aí sofre beta-oxidação, ciclo do ácido cítrico, cadeia respiratória, gerando CO2 e ATP. Tá? Então, aqui é um processo mais detalhado, mas eu já falei sobre isso, eu deixei aqui para depois, quem quiser ver em mais detalhes, mas é a mesma coisa, né? Os ácidos graxos sendo transportados, entrando pelo transportador específico, pela carnitina, sendo oxidados, etc. Muito bem. E esses substratos energéticos, eles sempre vão estar sendo utilizados no jejum e no exercício físico. Isso pode dar algumas diferenças em relação ao metabolismo aeróbico e anaeróbico, porque no jejum, simplesmente, a gente pode ter os mesmos substratos disponíveis, no entanto, a gente não tem nenhum impedimento com relação à questão da oxigenação, da presença de oxigênio. Quando a gente faz um exercício físico que demande, a gente começa a fazer um esforço maior, inclusive a gente começa a hiperventilar para poder ter mais oxigênio, pode ser que essa oxigenação, isso ocorre, não seja suficiente para a musculatura. E aí a gente acaba por estimular um metabolismo anaeróbico. Quando é que a gente observa bem isso? Em diferentes tipos de atividade física. Por exemplo, um corredor de 100 metros rasos e um maratonista. A parte de muscular, tanto de musculatura cardíaca quanto de musculatura esquelética, vão ter exigências diferentes. A gente precisa, numa pessoa que vai correr 100 metros em 6 segundos, 7 segundos, não sei mais qual é o recorde, ela precisa de um pool de ATP regenerado muito rapidamente, porque ela vai fazer um esforço imenso num pouco tempo. Certo? Então, toda a musculatura ela vai trabalhar de forma muito acelerada e como a gente viu aqui em cima. Para isso, a gente acaba priorizando metabolismo anaeróbico, regeneração de ATP via fosfocreatina e via glicólise e fermentação. Já no caso do maratonista, é um cara que vai correr 54 quilômetros e aí ele vai levar 3 horas, 4 horas fazendo isso. Eu preciso de uma quantidade de ATP grande, mas eu não tenho essa necessidade de ter esse ATP rápido. Então, sempre vai ser preferencial que eu faça uma oxidação completa, que eu faça oxidação via Krebs. E isso, então, vai nos dar a diferença... Cadê, meu Deus? Isso vai nos dar a diferença da utilização de nutrientes. Um cara que é corredor de uma velocidade curta e rápida, ele vai precisar de um alto consumo de glicose, porque ele vai precisar fazer fermentação, glicose e fermentação, e o indivíduo que é maratonista vai precisar utilizar mais tecido adiposo. Então, aqui que a gente vê uma diferença bem gritante. Mas o indivíduo que então está com uma atividade física normal, não está sendo submetido a nenhuma demanda extra, o que ele vai fazer? Ele vai se utilizar das vias normais, usando glicose, usando triglicerídeos, usando ácido graxo e, eventualmente, também utilizando aminoácidos como fonte de energia. Aqui não está sendo mostrado, e os corpos cetônicos, claro, aqui no caso de jejum. Aqui não está mostrado, que não era o objetivo desse artigo aqui, que é de onde peguei a figura, mas os aminoácidos também podem ser convertidos em acetil-CoA, e são, quando a gente precisa oxidar,
aminoácidos e, da mesma forma, gerar ATP, tá? Inclusive no músculo cardíaco. Não é preferencial. O que é preferencial no tecido cardíaco é justamente o ácido graxo e a glicose. São substratos energéticos preferenciais, juntamente com os corpos cetônicos, que vão ser produzidos principalmente durante o jejum. Então, aqui, ó, está mostrando durante o dia e na presença ou não de exercício, aqui a produção de lactato, como é que ela dá, o fornecimento de energia por substrato, né? E quais são essas variações aqui? Você vê que todo mundo é utilizado durante o dia, mas a depender da sua alimentação, isso vai variar. Então, por exemplo, se eu acabei de comer, minha glicemia vai estar alta, eu vou fazer um consumo maior de glicose pelos tecidos de modo geral, inclusive muscular, inclusive cardíaco. Mas quando eu entro em jejum, o que vai acontecer? A minha glicemia vai estar reduzida e o que eu vou ter bastante disponível é o ácido graxo que eu armazenei no tecido adiposo. Então, preferencialmente, os tecidos que têm condição vão utilizar ácido graxo. Se no meio do caminho, ainda por cima, eu incluir um exercício, eu vou aumentar o gasto energético. E aí, de novo, a depender do tipo de exercício que for realizado, eu posso, então, priorizar um ou outro nutriente, desde que esteja disponível, tá? Por isso que quando você vai pensar, por exemplo, em realizar uma atividade física na academia, você precisa ter um acompanhamento do seu personal trainer, do educador físico e do nutricionista, porque um sem o outro não vão fazer um trabalho eficiente. Tá? A depender da atividade física que você realizar, se você não tiver com a nutrição adequada, você jamais vai alcançar o seu objetivo inicial, seja ele ganhar massa muscular, perder tecido adiposo, ganhar força, ganhar agilidade, etc. Tudo isso vai ser de acordo com a demanda de cada organismo. Não só do ponto de vista de musculatura esquelética, mas também de musculatura cardíaca e de sistema circulatório. Todo o seu sistema circulatório e como o seu coração se comporta frente a isso, vai estar de acordo com a demanda exigida pelo seu organismo. Então, se eu preciso sempre ter muita oxigenação, eu vou ter um tipo de sistema circulatório definido. Se eu tiver que ter uma circulação basal, eu tenho um outro tipo. Determinadas regiões vão ser mais irrigadas. A quantidade de músculo irrigado, a quantidade de água distribuída, tudo isso vai influenciar na sua demanda energética e, portanto, no metabolismo do seu miocárdio também. Então, como eu falei lá acima, a forma mais rápida de todas de regenerar ATP, então, que é muito utilizada, é uma forma anaeróbica e é muito utilizada, principalmente, como eu disse, em atividades que eu preciso dar uma corrida, né? Você está parado no ponto de ônibus, relaxadão. Aí você se distrai, não vê que o ônibus que passa de hora em hora acabou de passar e já saiu. Aí você, de repente, você tem que dar aquela corrida. Você dá. Você nem sabia que você ia conseguir dar aquela corrida. Por quê? Um dos motivos é por conta da fosfocreatina, porque você vai gastar um ATP que você tem pouquinho, porque você não é atleta, você é estudante de medicina, então você fica muito tempo sedentário, só sentado estudando. E você consegue fazer essa regeneração rápida. Mas depois que você sentar no ônibus, você vai sentir uma fraqueza, talvez você sinta até uma dor muscular. Por quê? Regenera rápido, mas a quantidade é pequena. Contrações iguais ou próximas dos níveis de potência máxima depende da elevada atividade da miosina ATPase e da rápida ressíntese de ATP. Então, eu gasto e eu tenho que, novamente, regenerar esse ATP por fosforilação em nível de substrato. Então, uma das formas que é muito utilizada, tanto pela musculatura cardíaca quanto pela musculatura esquelética, é o uso da creatina AP, ou também conhecida como fosfocreatina. A creatina, essa molécula aqui, ela é derivada de aminoácidos, e ela pode, através da enzima creatina quinase, tanto estar na forma fosforilada, como na forma não fosforilada, tá? Então, o equilíbrio entre essas duas formas
depende justamente do gasto, de novo, da demanda energética e da recuperação da creatina utilizada. A creatina, então, ela é produzida a partir de glicina e da arginina. A enzima, que é conhecida como CK, creatina quinase, é responsável por fazer essas reações de fosforilação quanto da desfosforilação. E por sendo uma enzima muito importante e por terem os músculos, uma quantidade muito grande de fosfocreatina, também tem muita creatina quinase. Então, não é por acaso que essa enzima, a CK, é um dos marcadores bioquímicos de lesão muscular, tanto em nível cardíaco quanto em nível musculoesquelético, tá? Obviamente, como a localização e o tipo de enzima modifica, então a gente tem alguns tipos de creatina quinase que vão identificar qual a origem da CK. Então, a gente tem algumas que são específicas de cérebro, outras de musculatura esquelética, e isso é utilizado, entre outras coisas, por exemplo, como marcador de infarto de miocárdio. Tá? Alguém já deve ter visto isso em algum lugar. Todos os tecidos possuem CK, mas, de novo, como esses tecidos, quanto maior a demanda energética do tecido, maior a presença de fosfocreatina. Quanto maior a presença de fosfocreatina, maior a presença de CK, tá? Então, esse gráfico aqui eu já tinha mostrado outro dia, eu falei que ia explicar depois, está aqui. Aqui está mostrando, durante um exercício físico, o quanto se usa de cada substrato energético para a recuperação da ATP. Então, aqui, mostrando o gasto de ATP, e aqui, ó, a fosfocreatina sendo utilizada e acabando, coisa de segundos. A glicólise anaeróbica, ou seja, quebrando em piruvato, mantém durante um tempo e depois ela vai reduzindo. Por quê? Porque você precisa de um tempo para oxigenar adequadamente a musculatura, tanto esquelética quanto de coração, para poder fazer adequadamente a oxidação aeróbica, ou seja, consumir a glicose até CO2 e água e fazer consumo de ácidos graxos, tá? Então, tá aqui, ácidos graxos é CO2 e água, glicose até CO2 e água. Ok? Então, aqui é só mostrando um resumo, os passos, né, da glicólise, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque vocês vão estudar depois, mas só para mostrar aqui, ó, que ele tem um gasto de ATP, primeiro para a fosforilação, que eu já comentei, mas depois ocorre a produção, então as duas moléculas de ATP são geradas nesse processo, e aqui mostrando a reação de fermentação, que é dependente dessa enzima, que se chama LDH, que é a lactato desidrogenase. Lactato desidrogenase também está presente em todos os tecidos. Por quê? Porque ela é responsável por fazer essa conversão de piruvato em lactato e vice-versa. Isso vai ser direcionado. Desculpa, gente. Pelas quantidades de NADH e NAD+ na célula. Então, quando eu tiver muito NAD+, qual é a tendência? Eu transformar lactato em piruvato. Quando tiver muito NADH, é transformar piruvato em lactato. Tá? E, da mesma forma que eu acabei de falar com relação a CK, a LDH também é marcador de lesão em vários tecidos, incluído o tecido cardíaco, tá? Então, de novo, dependendo da isoforma, então vai ter LDH1, LDH2, por aí vai, você pode dizer se a lesão foi músculo esquelético, se foi no fígado, se foi no coração, se foi no cérebro, é um marcador, um dos marcadores para indicação de lesão. Sim, e como eu comentei mais cedo, o músculo, né, utilizando a glicose, pode vir a armazenar quando ele não tiver necessidade de utilizar na hora, pode, através da glicólise, transformar
em piruvato e depois formar lactato, na ausência de oxigênio. Se ele não tiver, se ele tiver hipóxia, como no caso que a gente observou, que ocorre no pré-infarto do miocárdio, esse lactato pode ser exportado para o sangue e ir até o fígado. Por quê? Porque no fígado é possível, então, através de uma via específica de fígado e de rim, converter esse lactato novamente em glicose, uma via chamada gliconeogênese, que vocês também vão ver lá em bioquímica. Como vocês podem ver, isso acaba fazendo um ciclo que é de fígado, de sangue para o músculo e do músculo para o sangue, de volta para o fígado. Isso também é conhecido como ciclo de Cori. Está sendo demonstrado aqui e vocês vão ver em detalhes depois. Então, quando ocorre qualquer tipo de obstrução em nível de músculo cardíaco, o organismo entra em hipóxia, e entrando em hipóxia, isso vai favorecer o metabolismo anaeróbico e vai favorecer a produção de lactato. O ciclo de Cori, então, deverá ocorrer durante algum tempo nesse organismo, e isso vai manter a atividade daquela região que está em isquemia durante algum tempo. Mas vale ressaltar que isso é uma coisa que não é interessante. Pode haver um acúmulo de lactato, inclusive dentro das células miocárdicas, e isso promover uma alteração importante do pH intracelular, inativação de enzimas, impedimento de processo de contração, uma pane geral que pode acabar levando, então, à morte celular. E aí, de novo, é isso que vai conduzir ao estado que a gente chama de infarto, que é essa lesão irreversível. Muito bem. A visão geral que eu queria dar para vocês era essa. Lembro que vocês vão ver em detalhes essa parte mais específica da bioquímica na disciplina de Biologia Bioquímica. Quem já viu, é bom dar uma olhadinha de novo para relembrar. Essas aulas em separado de cada via vocês encontram lá no canal do YouTube Bioquímica Mais Legal de Todas. Dúvidas? Se quiserem, eu passo para a gravação para vocês perguntarem, para não ficar tímido de perguntar e gravar. Vou parar a gravação.